pessoal! Então, nessa aula nós vamos continuar falando sobre o espaço rural. Nós já estudamos um pouco sobre os aspectos de como é produzido muitos itens dentro do espaço rural brasileiro e chegamos até o ponto onde falamos da concentração de terras aqui no Brasil, né? Falamos de toda essa problemática, inclusive, posteriormente a isso, emendamos no assunto falando sobre a expansão da fronteira agrícola, ou seja, né, aquele crescimento das áreas agrícolas no país. Hoje a gente vai falar sobre o agronegócio. A gente só está continuando aqui o assunto. Olha, o que vem a ser esse agronegócio? A gente chama de agronegócio a produção agropecuária voltada para um comércio de larga escala, né? Ele tem uma grande importância dentro da economia brasileira e ele envolve várias outras etapas da produção que acaba fazendo com que aquela atividade agrícola ali se torne, na verdade, um grande negócio, porque ela vai gerar vários empregos indiretos e vai também gerar muita transformação, inclusive dentro do espaço geográfico, por conta dessas atividades agrícolas ali, onde nós chamamos de agronegócio. Aqui a gente também tem um outro termo em negrito falando sobre a agroindústria. Olha, o agronegócio ele engloba várias atividades, como o processamento, a industrialização, a distribuição, comercialização e tudo mais, né? Nesse sistema integrado da produção está inserida também a agroindústria, que é, na verdade, quando existe ali dentro da própria produção agrícola um melhoramento do seu produto, como se ele já estivesse trabalhando, transformando aquele produto agrícola num produto industrializado dentro das próprias áreas rurais. Vou dar um exemplo disso ali. Vamos pensar na maçã. Sabe aquela maçã que vende ensacadinha com rótulo lá da Turma da Mônica, lavada, selecionada e etc? O fato deles terem lá uma grande fazenda onde produz essa maçã, dali já faz a colheita, lava essa maçã, ensaca e ela já sai pronta para o comércio, ele já transformou aquele produto agrícola original ali do setor primário, ele já transforma isso num produto melhorado, num produto inclusive já industrializado. Algumas dessas agroindústrias, ou seja, fazendas ligadas à indústria ali, eles já fazem produtos até mais elaborados, como por exemplo, já faz o suco ali dentro da própria fazenda. Outras também fazem geleias e assim por diante, vários outros itens que a gente pode lembrar aí que estão ligados a essa atividade industrial e agrícola ao mesmo tempo, é a agroindústria, certo? De modo geral, quando a gente fala sobre essas atividades de grande proporção, que tem lá uma produção gigantesca voltada para o mercado externo, a gente necessita aqui, olha, ó, de uma tecnologia e muito avanço dentro dessa produção. E por isso que a gente foi falando aqui que ela vai fazendo com que vários empregos indiretos estejam relacionados a essa atividade agrícola. Então, se torna esse agronegócio. Vamos pensar em que tipos de investimentos aqui. Primeiro que a gente já tem aqui, olha, uma grande produção de um único produto. Quando a gente diz isso, estou falando de uma monocultura, porque eu tenho um único produto sendo plantado nessa terra, por isso, monocultura, cultivo de um único produto. E aqui a gente vê que essa produção ela tem uma escala tão grande que ela necessita de um maquinário para poder fazer com que essa atividade aconteça em pouco tempo. Então imagina que para você ter um operador dessa máquina, você vai precisar de um especialista, de alguém que já tenha cursado aqui, que vai aprender a lidar com esse equipamento, né? Essas máquinas colheitadeiras, muitas vezes. Mas ligado a essa máquina, a gente também tem uma indústria atrás disso, né? A indústria
que vai produzir esses itens que vão ser utilizados para a agricultura. Itens como maquinário, equipamentos de segurança, mas também itens ligados à parte biológica e científica dentro da produção, como por exemplo, insumos, fertilizantes, agrotóxicos e até as sementes geneticamente modificadas. Então a gente está vendo toda uma gama de vários negócios envolvendo o setor agrícola, certo? Agronegócio. Tá, a gente tem esse agronegócio que é gigantesco aqui e que, como a professora já falou, repito aqui, ele está ligado também às atividades de produtos que são voltados para a exportação. Temos também aquele pequeno produtor, que aí a gente chama de um produtor familiar, onde a gente tem aqui produtos variados. Normalmente, a agricultura familiar aqui no Brasil, ela é desenvolvida em pequenas propriedades agrícolas. Os produtos, os itens que são produzidos dentro dessas pequenas propriedades, eles ficam dentro do mercado interno, mercado nacional brasileiro. Então são itens que nós vamos consumir aqui no nosso dia a dia. Quais são eles aqui? Olha a grande participação dentro dessa agricultura familiar, né? Maior parte aqui, ó, nós temos mandioca, feijão, itens, né, que não são apenas plantados, mas também que estão relacionados ao setor agropecuário, no caso. Então aqui a gente tem o leite, itens suínos, aves e toda essa variedade de produtos alimentícios que são consumidos diariamente pelos brasileiros, certo? Aí, dentro dessas características aqui da agricultura familiar, a principal delas é que a gente tem essa pequena propriedade e que os membros, as pessoas que desenvolvem essas atividades, são pessoas da própria família, né? Então, por isso, a agricultura familiar. Você tem ali pai, mãe, filhos, tios, todos trabalhando dentro daquela produção, gerando itens do consumo diário do brasileiro, certo? Então essa é a nossa agricultura familiar. Vamos pontuar ali de novo? O agronegócio, normalmente produzido em grandes propriedades, um único produto sendo plantado com destino ao exterior. E nas propriedades pequenas de agricultura familiar, itens variados que são consumidos diariamente por nós brasileiros, né? Aqui toda essa produção familiar e toda essa produção de agronegócio, ela acontece de diferentes formas, mas uma das coisas que ela realmente necessita, independente dos casos, é que ela necessita dos recursos naturais. Ela necessita ali, em especial, de água, solo e sol, né? São os principais itens ali de recursos naturais que elas vão precisar. Para isso, né, para que aconteça essas atividades agrícolas, muitas dessas técnicas que são empregadas podem causar vários danos ao meio ambiente. A gente chama isso de problemas ambientais rurais. Entre esses problemas ambientais, a gente vai pegar lá justamente a grande produção, né? Existe uma necessidade de produzir rapidamente, para que isso chegue rápido, para que ele consiga vender e ter esse retorno, esse lucro rápido, né? E para isso, muitos dos agricultores utilizam pesticidas, agrotóxicos, fertilizantes, e isso, utilizado em grande quantidade, ele vai prejudicar, ele vai gerar contaminação. Aqui nós temos, ó, ele vai gerar uma contaminação, inclusive no alimento, né, na planta. Parte desses agrotóxicos vai penetrar aqui, vai prejudicar o solo. Outra parte vai penetrar mais ainda e vai, inclusive, contaminar as nascentes de rios, né, as águas subterrâneas. Isso daqui é um grave problema gerado
pelo uso de pesticidas, de fertilizantes e de agrotóxicos. Muito bem. E também temos outra parte do problema relacionado ao próprio esgotamento do solo. A gente planta durante vários anos os mesmos itens aqui nessa terra, essa terra vai perdendo uma série de nutrientes necessários para ela se manter produtiva. Então, por isso você tem esse esgotamento, vai esgotando toda a capacidade daquele solo de produzir, certo? E também temos o problema do gado. Aí, quando a gente fala da criação de gado no Brasil, o maior tipo de produção pecuária é de gado extensivo, aquele gado que é criado solto. E o gado criado solto, muitas vezes ele pisoteia, né? O peso dele pisoteando no solo faz com que esse solo fique compactado, evitando ali a oxigenação do solo, evita a infiltração de água nesse solo, fazendo com que esse solo também se torne infértil, certo? Para diminuir essas práticas aqui, que são bastante prejudiciais ao meio ambiente, a gente está vendo surgir novamente aquelas técnicas mais tradicionais, que a gente fala de agricultura sustentável, né? O que a palavra sustentável vem fazer com que a gente entenda? Que a gente vai continuar utilizando os recursos da natureza, mas de uma maneira que faça com que essa natureza consiga se recuperar e voltar a produzir, né? Então a gente vai fazer isso de uma maneira sustentável, vai fazer com que ela aguente isso, né? Que não seja algo exagerado em cima da natureza. E dentro dessas práticas sustentáveis, nós estamos vendo crescer novamente a produção de orgânicos. O que são esses orgânicos? São os produtos que são cultivados das maneiras mais tradicionais possíveis, né? Sem a utilização desses agrotóxicos, sem a utilização de pesticidas, fazendo com que esse alimento ele tenha uma procedência muito boa, uma procedência que, além de ser um alimento seguro para quem vai consumir esse produto, ele também vai ser um alimento que eu vou conseguir comprar com a consciência limpa, que eu sei que aquilo dali, que para gerar aquele alimento, eu não prejudiquei nadinha do meio ambiente, né? Eu tenho ali essa manutenção do meio ambiente intacto. Então a gente vê crescendo aqui esse ramo de alimentos orgânicos, né? Porém, qual que é a dificuldade? Para se produzir um alimento orgânico, leva muito mais tempo. E esse tempo acaba fazendo com que o produtor gaste mais durante essa produção. Então, o custo do alimento orgânico no Brasil ainda costuma ser bastante diferente, inclusive mais caro do que o alimento não orgânico produzido com técnicas mais modernas e com o uso em grande escala de agrotóxicos e pesticidas, né? A gente vê aí, infelizmente, essa realidade por enquanto ainda, né? Tomara que essas coisas mudem e que a gente consiga ter aí uma produção muito melhor com alimentos saudáveis, sem prejudicar também o nosso meio ambiente, não é verdade? Muito bem. Faz aí seu comentário, o que você acha dessa produção orgânica aqui no Brasil? O que você acha desses alimentos orgânicos? E também, deixa seu comentário sobre esse grande uso de agrotóxicos. Sabe quantos agrotóxicos são permitidos utilizar dentro da nossa agricultura no Brasil? Não sabe? Pesquisa aí e comenta pra gente, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.